Sim. Olá, Ana, tudo bem? Boa tarde. Vamos aqui voltar às nossas lives e, entretanto, o tema de hoje vai ser aqui relacionado com a culpa, porque é que afinal nós acabamos por trazer este sofrimento, ou porque é que não nos conseguimos livrar deste peso, porque é que está aqui sempre este sofrimento? E eu creio que pode ser interessante as pessoas começarem a perceber que o sofrimento pode ir sendo solto e pode ir sendo aliviado. Não é algo que tenha que fazer parte mesmo da nossa vida. Faz parte, mas pode ser aliviado. E há aqui este jogo, não é? E eu queria então aqui começar a chamar-te para trazeres aí algumas reflexões, porque hoje vamos falar de culpa e deste sofrimento, não é? Que esta culpa traz associado. Ana, por favor. Boa tarde, Raquel, e boa tarde a todos. É, Quando fala sobre a culpa, né, para mim vem uma ideia ali daquelas situações que a gente vivenciou lá na infância, né? Então, tá muito associado ao nosso subconsciente, né? É a história que se repete, é o ciclo repetitivo, né? De tudo que está ali no inconsciente. Então, muitas vezes, né, a gente não percebe e não está presente para aquilo que está vindo na nossa mente, na nosso pensamento, né, na nossa. E esses pensamentos, eles ativam a nossa emoção, né? Então, o que que faz me voltar para aquele peso, aquele sentimento, né, de muitas vezes de não permissão até, né? Porque tá tudo assim relacionado, né? Então, muitas vezes você acaba acontecendo situações no dia a dia em que vem aquela culpa, muitas vezes inconsciente, né? Onde a gente começa a sentir ali um aperto no peito, né? Ou algum sentimento que a gente precisa estar presente para perceber no nosso corpo o que que isso está querendo mostrar para a gente, né? E ou então até situações, não precisa ser negativo, pode ser até uma situação positiva, né? Muitas pessoas têm dificuldade em aceitar o dinheiro, por exemplo, né? Que ou acontece um movimento na vida em que começa ali ou ganha um dinheiro ou alguma coisa assim, e aí dá aquele solavanco, né? Em que espera, mas será que eu mereço isso, né? A gente nem percebe. Mas aí acontecem situações em que vai fazer com que a pessoa, muitas vezes, vai ali usar aquele dinheiro de uma forma tão inesperada que ela fala, ué, o que que aconteceu com o dinheiro? Eu nem vi, né? Ou pode ser até uma situação em que a pessoa começa a ganhar mais, ou, né, tem alguma situação que ela passe de um emprego para o outro e ganhe mais, ou recebe uma promoção, e ali tudo que ganha a mais acaba encontrando uma forma de gastar também a mais, né? Então, por isso que às vezes a pessoa, eu ganhava menos e eu vivia com o dinheiro contado. Agora eu ganho mais e o meu dinheiro continua sendo contado, porque existe uma não permissão invisível que faz com que a pessoa crie aquela situação. Eu trouxe aqui, por algum motivo, me veio o Uhum, dinheiro, né? Mas tem N situações, sim. Raquel. Eh, a questão do merecimento também me fez lembrar aquela compulsão para a punição. Muitas vezes as pessoas nem percebem que têm esta compulsão, porque existe uma narrativa interna, existe ali uma mensagem que foi absorvida em determinado momento, em que a pessoa acabou por acreditar que o sofrimento é dignidade e que então tem que acabar por fazer algumas coisas,
menos corretas, ou pelo menos não aprovadas ou não validadas socialmente, para depois a pessoa ser julgada ou ficar ali, numa posição mais frágil perante as pessoas que lhe são próximas. E eu creio que pode ser interessante olhar aqui também para a punição. E para quem nos está a ouvir, olhe para a sua própria autopunição. Como é que se pune? No sentido de quando avalia, que fez algo e chega à conclusão que isto foi um disparate. Como é que é essa conversa a seguir? Pega no chicote? Continua a autopunir-se? Ou existe uma autopunição a um nível muito mais inconsciente, em que vai fazer, por exemplo, agarrando no teu exemplo, Ana, em que a pessoa vai gastar ali o dinheiro, pode haver essa questão do merecimento e também da punição, que é para ver o que é que as pessoas dizem. Quem é que a massacra? Há alguém que a exclui? Há alguém que a acha tonta e então fica a não pertencer ali a determinado grupo? Há todo aqui um conjunto de nuances em relação à culpa que eu acho que merecem sempre ser investigadas. Existe aqui um outro aspecto da culpa que eu vou aqui já pegar, porque estou com algum receio de me esquecer, que é a questão da culpa relacionada com experiências anteriores, com vidas anteriores. É darmos um salto lá mais atrás. E nós que lidamos com esta linha também mais energética e que engloba realmente esta perspectiva mais ampla de dor, nós consideramos que pode haver ali informação lá de trás, que a pessoa nem se lembra, pelo menos desta vida. E quando nós vamos perceber, às vezes, aqueles registros de culpa de outras vidas, são aqueles registros que vêm ali, digamos, no pacote para serem resolvidos e que trazem na infância aquele momento-chave do trauma para acordar as situações para elas então serem resolvidas. Eu vou também só fazer aqui mais uma ponte, porque isto pode estar a ficar assim um bocadinho abstrato, que é o seguinte, e vou fazer a ponte com um caso que me surgiu que eu achei muito interessante, em que, por causa desta emoção da culpa lá atrás, noutras vidas, foi acordado nela um sistema de alerta em relação a tudo. O que é que de mal vai acontecer? E aqui até acabou por depois se começar a questionar o que é intuição e o que é que e o que é que não é, o que é que já é da ansiedade. E começar aqui a perceber como é que esta culpa se vai espalhando, por exemplo, para a ansiedade, para a depressão, e perceber aqui como é importante olhar para a sua culpa e começar a explorar, olha, o que é que está aqui? Uma boa pista são as costas, não é? Normalmente há ali uma questão somática nas costas com a culpa. Começar aí a perceber isso. Ana, por favor. Você falando, né, veio aqui também outras situações em que a gente acaba construindo uma ponte aí neural, onde a gente cria um vício, né, de situações e emoções em que a gente fica andando em círculos, no sentido de que a forma com que eu enxergo aquilo que chega até mim, né? Se uma pessoa fala alguma coisa, né? E ali, como existe esse círculo vicioso, né? É como se eu já tivesse aquele olhar baseado na culpa. Então, tudo que eu vou enxergar, eu vou adicionar a minha culpa. Então eu já fico na expectativa. Falou uma coisa, tá falando comigo, é aquela história da a carapuça serviu, né? E aí ali começa o trabalho de acionar a culpa. Não, porque tá falando isso, porque tá me julgando, porque
E aí começa mesmo a startar, acorda, né, essa parte emocional em que muitas vezes até está na defesa, né? Começo, vou ter que aqui me defender porque eu estou sendo atacada, né? Então, assim, pode ter N situações aonde vai para um lado emocional que é aquele em que eu tô acostumada, né? Mesmo que seja ruim o sentimento, é uma zona conhecida. Então, ali eu começo a trilhar, né? Aquele movimento circundando a mesma situação sempre, né? Então a pessoa fica ali na expectativa. O que é que vem agora? Agora, né, vai acionar aqui, então é como se fosse um caminho conhecido. E aí esse caminho conhecido, embora possa parecer muitas vezes mais pesado ou não, dependendo da situação, é um caminho que eu já conheço, né? Então é uma história que se repete de várias formas e em várias situações, em vários meios, né? Que pode ser no meu trabalho, pode ser com meu amigo, pode ser na minha casa. Mas se a pessoa ficar presente e consciente, vai perceber que aquilo sempre acontece. E muitas vezes já até fica na expectativa, né? De que agora vem, né? E aí aciona. É como se fosse um disco, né? Que vai tocar a mesma música sempre, né? Ou então o mesmo ritmo, vamos dizer assim. Raquel, É, é muito interessante porque muitas vezes, e pelo menos pessoas que vão fazendo às vezes até mais terapia, o cérebro começa a ficar esperto, não é? O inconsciente começa também a ficar esperto. E as histórias às vezes acabam por parecer diferentes. E quando nós ouvimos a pessoa diz: Não, não, mas isto agora é diferente, não é? E não, então, a dinâmica que está a repetir é a mesma. E às vezes, quando a pessoa, por exemplo, começa a perceber que cai naquilo que considera o erro, eu estou sempre a cair no mesmo erro, começa a carregar uma culpa com ela, que depois é algo como. É algo que se associa a uma vergonha de como é que eu vou contar isto. E há outra camada aqui que eu quero trazer, que tem a ver com uma palavra, porque é assim, nós temos que pensar que o nosso pensamento é muito organizado pelas palavras. Ou seja, aquilo que nós ouvimos ou as palavras que nós associamos, nós desenhamos para aqui umas mensagens e depois realmente é o ritmo que corre, é esta mensagem que vai. E uma das situações que eu acho que é curioso é, por exemplo, pense só nisto. Se eu lhe perguntar assim, considera-se uma pessoa digna? Sim ou não? Há ali uma trava. Há, ali há sempre ali. Talvez sim, talvez não. E eu aqui vou trazer esta questão do digno, para fazer aqui uma ponte com aquele inconsciente mais coletivo, ou aquele inconsciente que diz mais respeito às nossas origens, o nosso background religioso, o nosso background social, o que é que nos ensinaram? E muitas vezes nós temos aquelas mensagens mais da moral e da religião, depende dos contextos de onde viemos, mas que têm aqui uma ligação muito forte com esta questão da dignidade. E aqui há que então perceber de onde é que é essa mensagem da dignidade para si, que faz sentir com vergonha, de sentir que não é digna, de onde é que isso vem? Isso é mesmo seu ou vem absorvido aí de alguma coisa? E é começar a fazer aqui esta destrinça, porque enquanto nós não conseguirmos perceber que culpa é nossa,
que culpa é nossa e já não é nossa e que anda aqui no sistema a rondar. E que culpa é que nós achamos que é nossa, mas que afinal foi absorvida dos nossos pais, da nossa religião, da nossa cultura, nós começamos a perceber que temos uma caixinha muito menor de culpa do que aquela que nós muitas vezes sentimos no corpo. E a culpa tem aquela questão de trazer muito peso e muitas vezes a vontade de querer fugir das situações. São pessoas que fogem do confronto, não querem ir à briga, vamos dizer assim. Ou melhor, para elas é muito o conceito de ir à briga. E muitas vezes trata-se apenas de clarificar mensagens. Ou dizer, olha, eu não estou muito bem aqui com isto, eu preciso disto, porque convém falar das necessidades que a pessoa tem e esclarecer. Contudo, a pessoa fica ali naquele enrolo da culpa, ai, digo, não digo, se calhar é melhor não dizer, porque depois como é que vai ser a reação do outro? E é aqui que muitas vezes se entra em turbilhão emocional sem tanto se aperceber. Porque às vezes pode ser uma situação mais distante, que não é, que se calhar não pesa tanto como alguém assim mais próximo, mas que fica ali a rondar no sistema e vai contaminando. Ana, E tem essa questão que a gente foi programado, vamos dizer assim, né, para sentir todos essas vibrações, esses sentimentos mais baixos, mais densos, vamos dizer assim, né? E, e aí isso já está dentro da gente, né? Esses sentimentos, porque tudo aquilo que é repetitivo, né, por um tempo, torna-se uma verdade, né? É uma crença. E aí é interessante porque essa crença, ela é como se ela já tivesse assim nas nossas vísceras, né? Então, assim, é como se aquilo que eu acredito passa a ser verdade, né? Então, fica muito denso. Então, é como se fosse, não, essa é a realidade. Muita gente fala, né? Até fala essa, não, isso é a realidade. Mas será que isso é mesmo a realidade? Porque a realidade, o que que é a realidade, né? Para cada um, uma coisa é real, porque depende das crenças, daquilo que a pessoa acredita. E a vida é movimento. Então a gente não pode se agarrar a nada, porque se a vida é movimento, se eu estou agarrada, eu não estou aqui presente, eu estou ou agarrada ao passado, ou estou muito lá procurando o futuro. E aí, quando eu faço isso, a gente entra num estresse, né? A gente fica nessa situação de ou luta ou fuga, e a gente não consegue vivenciar o presente, né? E materializar aquilo que eu quero para agora. Então aí eu fico à mercê do quê? Das minhas crenças, né? E aí aquela crença é tão forte, tão enraizada, que eu acredito que aquilo é a realidade, que não tem como eu mudar enquanto eu não soltar aquela situação e não perceber, né, de uma forma consciente que, espera, isso é mesmo a realidade, né? Porque é como a gente foi treinado para a gente não ter a nossa própria força, para a gente não. É como se fosse tirar do nosso poder, porque a gente tem poder e o nosso corpo tem poder, a nossa vida, né? Tem muita energia e a gente pode se curar, e tanto que acontece isso, pessoas que se autocuram, né? O nosso corpo se autocura. Mas se a gente está rodando e pondo foco numa outra realidade, né? Isso fica desencaixado. E aí eu começo a entender que a realidade é aquilo que está rodando na minha cabeça, aquela crença que está densificada ali. Então, como que eu consigo fazer isso? É começando a ter consciência para que eu possa mudar aquela situação, né? E qual que é
a situação. É sempre eu sentir culpa, eu sentir medo, eu sentir vergonha. Então, tudo que acontece não é punição, né? Eu tô errada, agora eu vou ser punida. Então, muitas vezes as pessoas entram nessa crise de que qualquer coisa que acontece, o erro é meu, eu entro na vergonha, na culpa, eu quero me esconder. Nossa, e agora o que que eu faço, né? E não. É quando, né, a pessoa precisa começar a ter consciência de que, espera, né, respira, né, vamos respirar aqui, vamos entender a situação que está acontecendo, para eu poder até avaliar se aquilo é real ou se aquilo é um sentimento que foi despertado aqui dentro. Porque diante da situação eu estou voltando para o mesmo caminho, Raquel. É interessante porque quando tu falas aí nas crenças de identidade, hum, eu recordo de uma situação também que a pessoa conseguiu identificar que ela tinha uma crença de identidade em que era a salvadora. Portanto, colocava-se em situações em que tentava salvar toda a gente e ela própria depois era salva por outras pessoas. Portanto, porque lá está, fazemos para fora e depois vem, portanto, porque reflete precisamente o espelho interno. E, e até chegar aqui, há realmente aqui um trabalho a fazer, que é começar a ir pelo mal-estar. Onde é que está o desconforto? O que é que está aqui a ser tão complicado? O que é que está a ser tão difícil, tão complicado de mudar? E há uma coisa que tu referiste aí que está relacionada aqui com a nossa lente do nosso inconsciente. Eu recordo-me de um vídeo que existia que mostrava um vídeo e diziam qualquer coisa do género. Olhe para a secretária e foque na frase que está escrita no caderno. Portanto, estava-se ali uns segundos, depois aquilo acabava e a pergunta no fim era: de que cor era a caneta que estava lá no fundo? E ninguém sabe responder. Porque o nosso cérebro, o nosso inconsciente, faz isso precisamente, só foca no que lhe interessa e naquilo que foi educado a focar. Se tem um foco mais negativo e que vai mais para a culpa, ou porque, entretanto, foi muito culpado quando era criança, porque alguém só lhe dizia que só fazia disparates, vai andar à procura de disparate na vida. E vai à procura que alguém lá fora lhe diga: que disparate é este? Mas onde é que tu estavas com a cabeça? Vai ouvir isto vezes sem conta. E eu creio que aqui há outra coisa que eu também gostaria de trazer. Quando nós olhamos ali para aquele mapa das emoções, em que temos as emoções mais densas e depois as de frequência mais elevada, nós temos ali a vergonha, não é? Lá bem embaixo, que é a primeira lá do fundo, e também temos ali a culpa. E a emoção que permite aqui o salto deste negativo é a coragem. E a coragem é o que nos permite dar um salto, inclusive é para mudar as nossas crenças. Porque a crença diz assim: vamos outra vez falar de dinheiro. Eu acredito que para eu fazer dinheiro eu tenho que me esforçar imenso. Eu vou trabalhar até me rebentar. E então a pessoa faz horas e horas e horas de trabalho. E nós perguntamos no fim, mas isso está a trazer realmente um resultado visível? Epá, não, não, porque eu estou completamente cansada e nem consigo usar o dinheiro que faço. O que é que isto significa? Que, como tu já referiste, estas crenças aqui de dinheiro estão muito ligadas à culpa. O que é que significa? Por exemplo, esta pessoa pode estar a trabalhar porque se ela sente que descansa, ou aprendeu, não é? Aprendeu que quando descansa, alguém lhe vem dizer: o que é que tu estás aí a fazer à boa vida? Mas que preguiça é essa? E a pessoa pensa: nem pensar, levar com isto. E então, lá anda a pessoa a cansar, a cansar, a cansar. O dinheiro não vai.
Quando olhamos então para aquele esquema das emoções, olhem para a coragem. A coragem é fazer o quê? O novo. Para romper com uma crença, vai ter que fazer o movimento oposto. Porque vai ter que confirmar a si mesmo que aquilo em que você acreditava era mentira. Neste caso, alguém que está a trabalhar imenso, que entretanto quer fazer esta experiência para a coragem, vai pensar assim: olha, vou só trabalhar o horário normal. Ou até reduzir as horas. E deixa só ver. Há aqui uma coisa muito interessante: é que quando há esta a coisa com o dinheiro, esta dinâmica, normalmente o corpo fica tenso ou acelera. E é preciso, precisamente, dar aqui uma espécie de treino mental. E eu vou aqui até dar um exemplo. Há uns tempos eu fiz um trabalho com crenças sobre dinheiro e tinha uma meditação super interessante. Portanto, íamos respirando, não é? Íamos sendo guiados na respiração e enquanto íamos respirando, entretanto, tínhamos que visualizar um monte de notas à nossa frente. E o que é que acontece? Na medida em que íamos respirando, o dinheiro ia se aproximando de nós. Contudo, ficava tão perto que inspirar o dinheiro vinha. Mas a expirar, o que é que o cérebro calcula? Que o dinheiro se afasta. Certo? Porque se respiramos, o dinheiro vai. Agora vejam. Se eu inspiro, eu contraio o corpo. Se eu expiro, eu relaxo o corpo. Ou seja, é como se o meu corpo soubesse que se eu estivesse relaxado, eu afasto o dinheiro. Ana, achas que está claro? E claro. Sim, sim, Sim. faz sentido. Faz sentido. E é aqui que eu quero trazer também este desafio para as pessoas. Saiam da caixa, vão devagarinho, mas saiam. Façam uso da vossa coragem, porque se vocês não usarem a coragem, quem é que vai usar? É que vocês vão ser escravos, não é das vossas ideias. É de alguém que os convenceu que o mundo era assim e que as coisas funcionavam assim. E outra coisa que eu também vou trazer de um outro ensinamento, desta questão da respiração e do relaxamento do corpo, é que, e nós já trouxemos isto várias vezes, nós vibramos. E o nosso sentir, não é, é aquilo que dá, a batida da vibração. Um dos truques para brincar com as crenças de identidade é precisamente você imaginar-se já num outro estado, aqui vamos supor com dinheiro. Como é que é esse, como é que é esse eu? Como é que é esse novo eu? Está relaxado? Como é que ele se sente? E aí pode começar a compreender como é que eu seria com dinheiro. Pode, inclusive, começar a trazer uma nova sensação de bem-estar para dentro e, ao mesmo tempo, se não conseguir, começa a detectar então o que é que o impede. Porque se começa a perceber, não consigo aqui ficar bem com esta ideia, se começa a ser muito difícil, é porque tem uma crença profunda contra ter dinheiro e que está sempre muito enraizada na culpa. Seja porque não merece, seja porque merece ser punido, seja porque, por exemplo, acha que pode deixar de pertencer à família porque o excluem, ou porque tem medo de ser considerado arrogante se tiver dinheiro, ou tem medo que a família lhe vá pedir dinheiro. Isso aí é um mundo. Ana, quanta coisas que eu já estou para aqui entretida. É, e existe, né, como está no inconsciente, né, aquilo que a gente sempre repetiu e é tão forte que se você perguntar, as crenças elas estão baseadas nas mesmas frases, né? E essa questão de que, não, quem tem dinheiro, né, a gente ouve muito assim, aquele homem ganhou dinheiro e aí, não sei, talvez ganhou na loteria e aí largou da mulher, né? Então,
quem tem muito dinheiro, né? O homem começa a atrair a mulher, ou ele ganhou dinheiro porque ele está fazendo um trabalho que não é honesto, né? Então, se eu não quero parecer desonesta, né? Se eu não quero acabar com a família, se eu não quero não ir para o céu, eu inconscientemente ganho dinheiro só para fazer aquilo que eu tenho que fazer, e olhe lá, às vezes nem isso, né? É, Porque até porque, depende sim, do quanto de medo eu tenho do dinheiro, né? Quanto eu não gosto do dinheiro inconscientemente, sim, né? E, é isso, tá tudo baseado naquilo que a gente acredita. Se aquilo foi batido a vida inteira, né, no nosso inconsciente ali sendo absorvido, aquilo passa a ser a realidade. Tanto que a gente começa a pôr atenção nas coisas voltadas para isso, para que eu não me esqueça disso, porque, né? Porque o foco sim. tá ali, né? O que que eu tenho mais medo? Então, se isso é o que eu tenho mais medo, acaba que eu vou focar naquilo que eu tenho mais medo. E aí, inconscientemente, eu não me permito, Uhum. né? Eu me contraio para que aquilo não aconteça. Eu resisto, né? É, agora com isso que estavas a dizer, eu lembrei-me aqui que posso dar aqui uma dica para trabalho sombra. Quando percebe que, eu tenho medo, por exemplo, de ficar rica porque depois só posso fazer porcaria. Bem, tenho que especificar a porcaria, convém. Ok. É explorar. Uma regra que corre bem é aplicar 7 porquês. Que é que eu tenho medo que dê porcaria? Porque eu tive um tio meu, sei lá, que enriqueceu e depois fugiu e nunca mais ninguém soube dele. Ok, então, e porquê? Ah, então porque depois ficou aqui tudo sozinho e eu fiquei aqui com uma outra tia e houve ali muito abandono. E porquê? Ir indo. Veja os seus porquês. Normalmente, quando chegar ao sétimo, tem ali já uma boa perspectiva de onde é que aquilo anda. E acredito que vai se espantar, porque às vezes já há determinadas explorações no trabalho sobre destes porquês que até chega àquele ponto de e depois eu tenho medo da morte. Então, mas se morrer acabou, não há mais problema, não é? É quase fazer ali aquele romper de relativizar a coisa. Contudo, aconselho realmente a explorar aí esses 7 porquês, porque vai chegar aí a respostas muito, muito interessantes e começa aí a perceber de onde é que pode estar ah, essa culpa a vir. Porque a culpa muitas vezes vem ali do medo, não é? Sim. É um E medo de não pertencer, ou um medo de ser punido, enfim, vem para ali qualquer coisa, não é? é verdade. E tem uma outra ferramenta, né, que a gente usa para quando você. Porque, assim, quando você quer imaginar uma coisa que tem uma crença, muitas vezes te trava. Você não consegue nem imaginar, né? Então, por exemplo, eu quero que tal coisa aconteça assim, assim, assado, né? Mas aí eu nem consigo, né? A minha mente muitas vezes fica ali, não consegue chegar naquela visualização. Mas quando você usa, e se eu conseguisse tal coisa? Esse e se quebra, né? Ele tira você dessa situação, e se é só uma imaginação, Sim, né? E aí você consegue imaginar aquilo que você quer. é isso. O IC é uma ótima técnica para desafiar as crenças. Uhum. É precisamente, é um ótimo exemplo. Bem, nós já estamos aqui na meia hora. Eu tenho aqui um exercício que posso passar. Quem quiser faz, quem não quiser não faz. Nós não obrigamos ninguém. É realmente para trabalho sombra. Portanto, é para explorar e
Veja lá no que é que dá. Portanto, as perguntas são. Aí está, se. E se? Bem, primeira pergunta: se eu me libertar de toda a culpa que me prenda ao sofrimento, o que de novo posso eu fazer na minha vida que se torna o meu recomeçar? Onde é que está o novo? O que é que pode ser o sinal do recomeço? Segunda pergunta: se eu conseguisse amar todas as minhas escolhas na vida, o que é que eu diria às partes de mim que carregam medo, vergonha ou arrependimento? O que é que elas podem ouvir para se sentirem acolhidas? Pergunta seguinte: se eu conseguisse perdoar as partes de mim que acreditaram que eu precisava sofrer para merecer amor, perdão ou pertencimento, o que é que elas precisam de saber com a minha visão de hoje? Outra pergunta: de quem da minha família eu absorvi que tinha que me culpar por situações que estavam além do meu controle? Pergunta seguinte: se eu me liberto do passado, como é que se sente esse novo eu? Qual é a sensação no corpo? Portanto, façam journaling, escrevam, porque às vezes as pessoas pensam que estas perguntas é para serem pensadas e respondem assim, ai, eu já sei a resposta. Façam o esforço, papel e caneta. Vocês vão ficar surpreendidos com o que a vossa mente vos vai trazer para a ponta dos dedos. Deixem a coisa fluir, libertem, porque até mesmo eu vou trazer aqui uma questão que é o seguinte: às vezes as pessoas, ou melhor, eu muitas vezes acho que quando a pessoa repete muito a mesma conversa sobre a mesma dor, aquilo vai alimentar crença. Aquilo já não ajuda. Já chega ao ponto em que, não, isto já está a estragar em vez de ajudar. E uma das coisas, porque é assim, mas tem que sair, tem que sair. Eu não estou a dizer para que se calar sobre o assunto. Tem que sair, porque quando verbaliza, vai permitir-lhe organizar-se emocionalmente, vai começar a compreender o que viveu. Se tiver um interlocutor, melhor, porque a outra pessoa dá-lhe também um feedback de alguma coisa e dá-lhe outras palavras. Quando der por si a repetir a mesma história de e ele fez-me isto e eu não me consigo esquecer e eu passei por aquele episódio e etc. Cuidado aí. Já está, já não foi apenas o outro que o prejudicou. Já é você prejudicar-se a si mesmo. E é aqui que seja bom para si mesmo. Pare de repetir a história. Deixe essa história. E comece então a perceber com este tipo de perguntas o que é que está para além dessa conversa. Porque essa narrativa você já a sabe de cor. E é ir desenterrar o que está lá atrás. E é isso, Ana. Não te estamos a ouvir. Eu quero agradecer mais esse dia, né, essa oportunidade aqui de estar conversando e dar um tchau aí para você e para todos que estão ouvindo. É isso. Muito obrigada, Ana. Foi muito bom. É sempre muito bom aqui esta troca de ideias, porque isto é uma puxa, a outra atrás, a outra atrás, a outra puxa, e isto vai indo. E é muito bom. E eu espero que realmente aqui as nossas conversas tragam aqui um certo suporte até para as pessoas se pensarem de outra maneira. Porque muitas vezes, às vezes fico com esta sensação de que ainda se pensa muito como a terapia, como algo de se eu for lá é porque eu estou meio louca ou meio louco. E não, às vezes é só uma questão de até falta de informação, não é? Sim, Mas na minha compreender. visão,
as terapias elas trazem, né, a gente para consciência nas situações do dia a dia que a gente muitas vezes não enxerga, né? É uma abertura de consciência no sentido de abrir a visão e entender o que que é meu, o que que é interno e o que realmente está sendo trazido para a gente, né? É fazer essa separação aos pouquinhos, a gente vai ganhando mais consciência e vai trazendo uma leveza para a vida, né? Porque muitas vezes é aquela história que a gente vivenciou lá, triste, no passado, que está sendo trazida à tona de volta, né? É isso. Se calhar eu vou só deixar esta mensagem aqui no final, que é: dê-se ao direito de ser feliz. Eu sei que isto pode Sim. parecer, se calhar, algo muito idealizado, mas não há só sofrimento. Uhum. Há alegria, há prazer na vida, há coisas muito bonitas para serem vividas. Portanto, é dar-se esse direito. E é isso, agradeço, Ana, aqui pela companhia. Obrigada, Raquel. E pronto, até uma próxima. E até uma próxima a quem nos está a ouvir. Eu vou só Até. desligar aqui.